Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática de Raciocínio Lógico. Vamos resolver agora uma prova de raciocínio lógico, banca CPCOM EPB, do concurso da Prefeitura de Cacimba de Dentro, município localizado na Paraíba, tá? Então vamos fazer essa prova de 10 questões, prova bem recente do ano de 2021. Então vamos para a questão 1. A vacina contra o SARS-CoV-2, sem nem pronunciar isso aí, é fundamental para a resolução da pandemia de Covid-19. Analise a seguinte proposição. Se uma vacina foi aprovada para uso, então seus efeitos colaterais graves são raros e os leves são curtos. A proposição acima é logicamente equivalente a qual das proposições a seguir? Então o que é que ele quer na questão? Logicamente equivalente. Ele quer saber a proposição que é logicamente equivalente. Ele quer a equivalência de quem? Do se então. Olha ele aqui, ó, se então. A equivalência de se então tem duas aí bem tradicionais, que é a contrapositiva e o Neumann, falado, como a gente viu no nosso curso. Eu sei que vai ser a contrapositiva. Por quê? Porque todas as alternativas, ó, estão com se então. Todas. Então eu já sei que é a contrapositiva. Porque a contrapositiva é a equivalência de se então para se então, onde você mantém o se então e inverte as proposições negando ambas. Então na prática como é que fica? Só para a gente lembrar aqui. Uma proposição P condicional Q é equivalente ao que? Você pega, mantendo o se então, só que você nega os dois invertendo a posição. O P vai lá para trás e o Q vai lá para frente. Só que negando, não Q e não P. Pronto. Então, só é você procurar nas alternativas. Vamos fazer a estratégia. Esse que está no início aqui, uma vacina foi aprovada para uso. Uma vacina foi aprovada para uso. Tem que ir lá para trás negando. Tem que ir lá para trás negando. Aí você vai logo procurar nas alternativas. Se você for ver, as únicas alternativas que a vacina foi aprovada para uso, está indo lá para trás, é a D e a E. Negando, ó, a vacina não foi aprovada para uso, que tem que negar. Se uma vacina foi aprovada para uso, como é que nega? Uma vacina não foi aprovada. Então você fica entre a D e a E. Porque as outras, A, B e C, depois do então, não tá essa frase aí, essa proposição, a vacina não foi aprovada para uso. Então você já elimina. E agora a grande sacada, essa parte final, que é seus efeitos colaterais graves são raros e os leves são curtos, vai negar também, vai lá para frente negando, Só que se você notar, aqui não é uma proposição simples, é uma proposição composta, que tem o conectivo I, ó. Você sabe que quando você vai negar isso tudo, vai negar o I. Nega o I com o quê? Com ou. Você troca o I por ou e nega tudo, conforme a gente viu nas nossas aulas. Então, seus efeitos colaterais graves são raros, nega. Seus efeitos colaterais não são graves, não são raros, E troca por ou, e os leves são curtos, fica o quê? Os leves não são curtos. Então, onde é que está sendo dito isso? Na letra E, ó. Os efeitos colaterais graves de uma vacina não são raros ou os leves não são curtos. Então estão vendo aqui que colocou o ou e negou os dois, ó. Beleza? Então a letra D está errada porque negou tudo, mas não trocou o ou pelo i. Não trocou o i pelo ou, manteve o i. Então tem que se ligar nisso, tá? Então a resposta correta, letra E. Eu fiz bem detalhadinho aqui. Mas lógico, se você tiver experiência, você faz rápido isso, tá? É só seguir a regrinha. Então vamos lá. Questão 2 é uma questão clássica da banca, preenchimento de tabela verdade, você conhecer os conectivos aí tradicionais, Então, ó, qual dos itens abaixo corresponde aos valores lógicos de cima para baixo da última coluna da tabela verdade abaixo? Então ele quer o resultado dessa tabela aí. Tem muita informação e você pode se perder facilmente. Então aqui, ó, eu vou destacar aqui, ó, quem está ligando é esse se somente se, ó, porque tem uma parte aqui, ó, que está entre colchetes, essa parte inicial, e essa parte final aqui. Então nosso objetivo é descobrir essas partes. Professor, você pode fazer
de cabeça. Se você tiver segurança, você pode fazer de cabeça, tá? Eu vou botar aqui bem grandão aqui, pra gente botar o resultado no final, tá? Aí assim, tem que estar ligado, porque se você errar uma coisinha, você erra tudo, né? Se você se complicar, aí você pode fazer o passo a passo. Mas aqui tem que conhecer tabela. Conhecer tabela é verdade, né? Basicamente é isso. Então vamos lá. O que está ligando é, como eu falei, essa dupla setinha aqui é o se, somente se, né? O se, somente se, para ser verdadeiro, precisa ter valores lógicos iguais. Então vamos para a primeira aqui. V com V. Então aqui, ó, V com V, o resultado vai dar V, porque vai ficar aqui, ó. Vou fazer a primeira, vou fazer até separado aqui embaixo, a primeira linha. Ia ficar, ó, V, se então. Aí aqui é um I, ó. Então V e V dá V também. Então V, se então V dá verdadeiro, né? O se então só dá falso no Vera Fischer. Então V com V, esse resultado aqui tem que dar V. Vou fazer as 4 linhas aqui, vou fazer logo essa lado esquerdo aqui, tá? Nas outras, ó, começa com V, a segunda linha, e a terceira e a quarta começa com F, né? O P, não é isso? Aí qual é a grande sacada? Qual é a grande sacada? Na terceira e na quarta eu não vou perder tempo, porque se você viu nas nossas aulas, se um se então começar com F, ele já é verdadeiro. Por quê, Neto? Porque se você olhar a tabela verdade do se então, o se então só é falso no V seguido de F, no Vera Fischer é falso. Se ele começa com falso, tem como dar Vera Fischer? Não. Então o resultado dele já é verdadeiro. Então eu já sei que essa linha aqui, ó, é verdadeira e essa vai ser verdadeira. Só vou fazer essa segunda. Então essa segunda vai ficar como aqui, esse resultado aqui? Né? Q e P. Falso e verdadeiro, né? Na segunda linha. I só é verdadeiro quando tem tudo verdadeiro. Não tem um falso? Tem, né? Então é falso. Então V, sim, então F é Vera Fischer. Vera Fischer é falsa, né? Então esse resultado aqui vai dar falso. Então, falso aqui, beleza? Volto a dizer, a terceira e a quarta, porque eu não fiz essa parte amarela, porque não precisa. Se começar com falso, sim, então já é falso, beleza? Aí agora eu vou fazer, esse é o lado esquerdo. Aí eu vou fazer agora o lado direito, tá? Da primeira linha, segunda, terceira e quarta. Você pode fazer isso para você não se complicar, né? Porque é muita informação, como eu falei, né? Tem um se, somente se aqui no lado direito, né? Vamos fazer cada uma. Primeiramente aqui, ó, do lado esquerdo do se, somente se, ó, tem o P condicional Q. P condicional Q. Então, verdadeiro com verdadeiro na condicional é verdadeiro. Na segunda linha, verdadeiro com falso é o Vera Fischer. Dá falso, né? Cuidado para não se perder, você tem que ir fazendo para você se situar. Na terceira linha, é falso com verdadeiro. Começou com falso sim, então já é verdadeiro, né? Eu estou olhando esse sim, então aqui, tá? Falso com falso. Começou com falso sim, então já é verdadeiro. Beleza? E agora eu vou me estressar com esse aqui, ó. O ou. P ou Q. Minha gente, o ou, se tiver pelo menos uma verdade, já é verdadeiro. Na primeira linha tem pelo menos uma verdade. Na segunda linha tem. E na terceira tem pelo menos uma verdade. Só não tem nenhuma verdade na última linha, que é F com F. Aí vai ser F. Moral da história. Qual vão ser os resultados aqui? Não é bicondicional. Bicondicional é verdadeiro nos iguais, ó. V com V e V com V. E nos outros diferentes, F com V e V com F, ele é falso. Moral da história. Aqui é V na primeira linha e na terceira. E na segunda e na quarta é falso. Beleza? E agora você faz o resultado final. Qual é o resultado final? A primeira, a segunda e a terceira, o resultado final é verdadeiro. Por que, Neto? Porque não é uma bicondicional? Bicondicional, ó, vou destacar aqui de rosa aqui, ó. Se tiver valores iguais, ó, é a balança, é o equilíbrio. Lembra uma balança, né, esse conectivo.
para um lado e para o outro. V com V, F com F, V com V. É verdadeiro. Só nessa última linha, que tem V com F, valores diferentes, é falso. Então a resposta, letra D de dado. Partindo do princípio que você sabe o básico de tabelas aí, né? Tem que saber tabela. Verdade, beleza? E os conectivos. Eu fiz aqui de modo na minha organização, mas cada um tem a sua, né? Porque é uma tabela muito grande. Você errar uma besteirinha, você erra tudo, né? Então tem que estar ligado. Letra D de dado. Questão 3 é uma questão de cálculo básico aí de razão e proporção. Vê. Letícia é filha de Carlos e está aguardando para receber a vacina da Covid-19. A prefeitura da cidade onde eles moram estabeleceu o seguinte calendário de vacinação. Aí como é esse calendário? Tem a idade, a faixa de idade, 70 anos ou mais, 60 a 69 anos, enfim. E tem os meses em que poderá receber a vacina. Aí cada idade, aí faixa etária, tem um mês referente, tá? É uma tabelinha. Aí agora que ele falou. Sabendo que a razão das idades de Letícia e Carlos é de 2 para 7 e que a soma de suas idades é 81, a soma de suas idades é 81, qual o período em que Letícia poderá ser vacinada? Então é uma questão que pode ser feita de diversas maneiras. Eu vou fazer por razão e proporção. Como é que é? Letícia e Carlos. Eu não sei a idade de cada um. A idade de Letícia eu vou chamar de L e a idade de Carlos eu vou chamar de C. Então, ó, Letícia está para quanto, Neto? Está para 2, assim como Carlos está para 7. Por que, Neto? Porque ele diz que Letícia e Carlos está a razão de 2 para 7. Você pode escrever assim, proporcional, na mesma ordem que aparece. 2 é o primeiro, referente a Letícia, e 7 é o segundo, referente a Carlos. Para que eu fiz isso? Eu coloquei as letrinhas em cima e os números embaixo. Para usar uma propriedade fantástica da proporção. Qual é? Uma proporção aqui você sempre pode fazer o seguinte. É uma igualdade entre duas razões, aqui a proporção, né? Você pode somar os dois de cima e os dois de baixo, que a proporção se mantém. Então, ó, 2 mais 7 aqui embaixo é 9. E L mais C. L é a idade de Letícia, mais C que é a idade de Carlos. Letícia mais Carlos, quanto é que dá a idade dos dois? 81, porque o próprio texto disse. Pronto. Então agora acabou, porque 81 dividido por 9 dá 9. 9 vezes 9 não é 81? Aí o que você quiser você acha agora. Ele não quer a idade de Letícia? Então você só igualar isso aqui a isso. Se você quisesse Carlos, era 6 sobre 7 igual a 9. Como você quer Letícia, você faz L sobre 2 igual a 9. Acabou, isso é uma proporção, né? Aqui é a mesma coisa que ter 1 embaixo do 9. Ó. Aí você multiplica cruzado, como diz a história, né? L vezes 1 dá L. E 2 vezes 9 dá 18. Então a idade de Letícia é 18 anos. 18 anos. Ou seja, em que faixa a Letícia está? Letícia está nessa faixa aqui, ó, de 18 a 29, ó, porque a idade dela é 18. Então, quais são os meses que ela poderá receber a vacina? Tá aqui, ó, outubro, novembro e dezembro. Essa resposta aqui está na letra B de bola. B de bola. Então, a questão básica de razão e proporção, volto a dizer, diversas maneiras de ser resolvida, mas eu gosto muito dessa, tá? Vamos embora. Questão 4. Contribuintes que enviaram a declaração do imposto de renda depois do prazo estarão sujeitos ao pagamento de multas e, neste caso, o pagamento da multa deve ser realizado até 30 dias após a entrega atrasada. Considere a seguinte proposição. Se aconteceu atraso, então o pagamento das multas será aplicado com um imposto de 0,33% ao dia. Qual das alternativas apresenta uma proposição equivalente à proposição acima? Outra questão pedindo uma proposição equivalente. Então, ô Neto, cadê o então? O então está oculto, é como se ele estivesse depois da vírgula. Se aconteceu atraso, então o pagamento das multas será aplicado. Né? Aí veja, ô Neto, a equivalência do sim então tem a contrapositiva, que eu já coloquei naquela questão 1 da mesma prova. É que se você testar a contrapositiva, não vai dar certo, não vai dar certo.
Por que não vai dar certo? Você tem que negar as duas, mantendo o sim então, invertendo a posição, né? Então, se você perceber aí, não foi feito isso. Negou-se, aconteceu o atraso. Negou na letra E, não aconteceu o atraso. Só que a parte do pagamento das multas será aplicado com imposto, não negou. Continuou a mesma coisa. Então, por isso que não é a equivalência de sim então para sim então. Porque o único teste que você vai fazer de sim então para sim então está na letra E, ó. Sim então, ó. Aí quando você testar a contrapositiva não vai dar certo. Então, se não der certo com a contrapositiva, você vai testar o outro meio. Qual é? Qual é a outra equivalência? Vou colocar aqui, ó. P condicional Q equivalente ao quê? Muita gente chama isso de Neymar. Eu chamo de Neuma, eu prefiro Neuma. Acho mais fácil para entender. A equivalência de sim, então, esse símbolozinho verde é equivalência, né? Nas nossas aulas a gente viu isso também. Então, como é um Neuma, nega a primeira parte, então P vira não P. Troca o sim, então, por ou e mantém a segunda. Então, neuma nega a primeira parte, troca o sim então por ou e mantém a segunda. Então, onde é que está trocando sim então por ou? Eu vou procurar onde é que tem frase com ou. E se você olhar, só tem ou onde? Na letra A e na letra B. Não é isso? Beleza? Só que a resposta eu já sei que é letra A. Por quê? Porque ó, aconteceu o atraso, a primeira parte tem que negar. Neuma nega a primeira parte, né? Então tem que ser o quê? Não aconteceu o atraso. Então ó, é o que houve aqui, ó. Troca o sim então por ou e mantém a segunda. A segunda é o quê? O pagamento das multas foi aplicado com imposto de 0,33% ao dia. Realmente ele manteve, ó. O pagamento das multas será aplicado com imposto de 0,33% ao dia. Ele manteve, ele não mudou nada. Só um ajuste no verbo, né? Será e foi. Aí isso é besteira, não vai ser relevante não para a questão não. Então você mata a questão. Não pode ser letra B, porque a letra B, apesar de ter o ou, ele não negou a primeira parte, ele manteve. Aconteceu o atraso, continuou, aconteceu o atraso. Então a resposta é a letra A. Tipo da questão que a gente faz rápido, sabendo regrinha, né? Então, vamos embora aí. Duas questões de equivalência aí na mesma prova. Questão 5. A prefeitura de uma cidade estava organizando os gabinetes de trabalho da parte administrativa da prefeitura e foi constatado que 23 funcionários atuam na chefia de gabinete, 24 funcionários trabalham na secretaria de administração, 15 funcionários trabalham na controladoria geral do município, 6 funcionários dividem seus trabalhos na secretaria de administração e na controladoria geral, 4 funcionários atuam na chefia de gabinete na Secretaria de Administração, sabendo que nenhum funcionário pode atuar simultaneamente na Controladoria Geral e na chefia de gabinete. Quantos funcionários dessa prefeitura atuam exclusivamente na chefia de gabinete? Então vamos montar aí, ó. Vai ser um conjunto com 3 diagramas. Por que, Neto? Porque ele está falando em 3 situações diferentes. Ele está falando em chefia de gabinete, secretaria de administração e controladoria geral do município, né? Então estou desenhando aí 3 diagramas. Então deixa eu colocar a simbologia aqui, ó. A vermelhinha vai ser chefia, gabinete. A azulzinha vai ser secretaria, administração. E a verdinha, controladoria geral, município. Beleza? Aí vamos matar as regiões aqui. Por exemplo, ele fala aqui que nenhum funcionário pode atuar simultaneamente na controladoria geral e na chefia de gabinete. Então essas regiões que têm influência do vermelho e do verde estão mortas. Onde tem verde e tem vermelho junto estão mortas. Por quê? Porque não pode ter funcionários que estejam simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo nessas regiões. Então a gente já mata essas regiões. Eu estou pintando. Ó. Tem gente que bota 0. Eu não gosto de botar 0 não. Eu gosto de pintar para dizer que está morta. Toda essa região que tem influência do verdinho e do vermelho está morto. Então tem que se ligar nisso. Porque se você não perceber isso no texto, você vai ter sérios problemas. Aí assim, você nem precisava preencher esse diagrama todo. Porque ele queria a região exclusivamente na chefia de gabinete. Então veja. Vamos preencher.
4 funcionários atuam na chefia de gabinete e na secretaria de administração. 4. Então, ó, chefia de gabinete e secretaria de administração. 4. Está aqui nessa região que tem influência dos dois ao mesmo tempo. Chefia de gabinete e secretaria de administração. Se você olhar, 23 funcionários atuam na chefia de gabinete. Então, se você olhar a chefia de gabinete, eu vou até destacar aqui, nessa região vermelha aqui, não é isso? Já tem 4. São 23 no total, faltam quanto? 19, né? Então, foi essa a pergunta que ele fez, ele perguntou o quê? Quantos funcionários dessa prefeitura atuam exclusivamente na chefia de gabinete, ou seja, só chefia de gabinete, não tem influência de nenhuma outra região. Essa parte aqui, ó, 19. Letra A. Os professor, não é para preencher o restante do diagrama não? Não, a pergunta era somente chefia de gabinete. Agora, se você quiser preencher o resto para aprender e treinar, você pode preencher, lógico. Por exemplo, 6 funcionários dividem seus trabalhos em secretaria de administração e na controladoria geral do município. Então, ó, 6 estaria aqui, ó. Beleza. 15 trabalham na controladoria geral do município. 15. Já tem 6, só falta essa região aqui embaixo. Para completar 15 seria 9 aqui. E 24 trabalham na secretaria de administração, que é o diagrama azul. No diagrama azul já tem 4 e 6, que dá 10. O total não são 24. 24 menos 10, 14. Então você teria todas as informações possíveis. Só que não era necessário. Então você não precisava perder tempo. Mas eu só estou mostrando para dizer como faria os cálculos, caso necessário. Ele poderia perguntar o total de pessoas que estavam envolvidas aí nessas 3 ambientes aí, né, de trabalho. É só somar tudo que está dentro dos diagramas. Beleza? Então, quinta questão, letra A. Sexta questão, aquela velha questão tradicional de porcentagem. Em maio de 2021, num determinado posto de combustíveis, o litro da gasolina estava sendo vendido a R$ 5,40. Nesse mesmo posto, se comparado ao mesmo período de 2020, o litro da gasolina acumulou alta de 45,80%. Qual o valor do litro de gasolina no referido posto em maio de 2020? Então veja, minha gente, muita gente tem dificuldade de montar essas coisas. Primeira coisa que você tem que se ligar são nos anos. Ele fala em 2 situações. O ano é o quê? 2020, tem um ano de 2020 e tem um ano de 2021, né? 2 vertentes aí, 2 anos. Beleza. Aí o que aconteceu? Em 2021, né, em maio, o litro da gasolina estava quanto? Vendido a R$ 5,40. Beleza. Nesse mesmo posto, se comparado ao mesmo período de 2020, ou seja, em maio de 2020, o litro da gasolina acumulou alta de 45,80%. Então você não sabe quanto era o litro em 2020, X, mas ele acumulou alta para 2021 de quantos por cento? De 45,80%, ou seja, daqui para cá ele teve uma alta de quanto? Mais 45,80%. Então ele quer saber qual o valor do litro de gasolina no referido posto em maio de 2020. Ele quer o litro em maio de 2020, tá? O valor do litro em maio de 2020. Ele quer o X. Então você precisa de uma regra de 3. Você já tem os valores aqui. Na verdade tem X e R$ 5,40. Você agora vai fazer as porcentagens referentes a cada um. Dica: o valor inicial sempre toma como base que ele é o 100%. Ele é o seu referencial. E o valor final, ele vai ser o valor com desconto ou com acréscimo, depende do tipo de questão. Nesse caso aqui houve acréscimo. Não teve uma alta de 45,80%. Então esse valor é 100 mais 45,80%. Então é 145,80%. Pronto. Agora você vai armar uma regra de 3. X está para 100%, assim como R$ 5,40 está para 145,80. Um cálculo chato de fazer, mas vamos fazer, né? Multiplica cruzado. Então vai ficar 145,80x é igual ao quê? R$ 5,40 vezes 100.
Quando você multiplica por 100, só é você deslocar a casa 2 vírgulas para a direita, né? Duas casas para a direita, e fica 540, né? Então, moral da história, o x vai ficar igual a 540 dividido por 145,80. Aí não adianta você fazer isso numa calculadora não, viu? Porque na prova não tem calculadora. Você vai acrescentar andar duas casas embaixo, né? Quando você andar duas casas embaixo, você vai ter que acrescentar 2 zeros em cima. Então vai ficar 540, acrescenta 2 zeros. E embaixo 145,80. Tá? Aí faça o cálculo agora. Pode cortar agora aqui e aqui, né? Então qual vai ser o cálculo? Cálculo chato, né? 5.400 dividido por 1.458. Beleza? Aí é chatinho o cálculo, mas tem que fazer. Isso aí dá quanto? A resposta aí vai lá a letra C. Então eu sei que vai dar 3 aqui. 5.400 dividido por 1.458 vai dar 3. Aí quanto é 1.458 vezes 3? Aí vamos fazer aqui um rascunho. 1.458 vezes 3. 24, 17, 4374. Só um rascunho aqui. Então vai dar 4.374. Tá? Aí você vai subtrair, né? Só para conferir, 3 vezes 14 dá 42. 3 vezes 1.400 dá 4.200. Isso. 3 vezes 58 dá 150, 174. Isso, dá 4.374. Aí quando você subtrair aqui, ó, vai ficar 4 para 10, 6. 8 para 10, 2. 0. 1.026. Aí 1.026 não dá para 1.458. Você vai botar um 0 e aqui vai botar uma vírgula. 10.260 dividido por 1.458, nos cálculos aqui vai dar 7. Se você fizer, ó, vai dar, deixa eu ver aqui o rascunho, 458 vezes 7. 56, 35, 40, 28 mais 4 dá 32. 3.206 mais 7.000 dá 10.206. 10.206. 10.206. Aí quando você for tirar aqui vai sobrar 54. Aí assim, 54 não dá para dividir por 1.458. Vai sobrar esse resto aqui e a gente não vai continuar mais. Porque o único valor que está próximo aqui vai dar de R$ 3,70. Porque aqui tu ia acrescentar um zero, não ia dar. Ia botar outro zero, aí ia dar. Ia ser zero duas vezes. Então não era para ter colocado na questão aqui. O erro foi o valor aproximado. Qual é o valor aproximado do litro? Porque não dá um valor exato. Aí você fica até pensando que errou a questão, né? Na verdade é um valor aproximado. Então a dica, não termine essa conta, né? 3,7 e ia ficar 0, 3,700 alguma coisa. É R$ 3,70. Beleza? Então o cálculo poderia ter sido mais agradável nessa questão. E muita gente tem dificuldade de armar. Então tem que estar ligado nessa ideia de armar esses probleminhas. Só com a prática a gente consegue sanar isso. Questão 7 aí de conjuntos, outra, ó. Sejam x, y e z três conjuntos não vazios, sabendo que x união y igual a z e que y está inteiramente contido em x. Qual das alternativas abaixo está correta? Então, vê, uma dica que eu digo para esse tipo de questão, quando ele não dá nenhum conjunto, é você inventar valores. Agora, lógico, tem que ser coerente, né? Porque, por exemplo, ele diz que y está inteiramente contido em x. Então, pense o seguinte, vamos inventar valor. Você vai pensar assim, ó. X, y, vamos inventar esses conjuntos. Y está dentro de x, né? Então, y, vamos dizer que seja 1 e 2 os elementos. Então, o x pode ser 1, 2, 3. Por que, Neto? Porque ele diz que y está dentro de x. Então, ó, quando tu for representar, eu vou representar cada um de uma cor. Vou colocar o x de rosa. O x é o rosa. Vamos ver o que vai acontecer. Tem um conjunto x e vai ter o conjunto y amarelinho. Vou botar o y amarelinho. O y está inteiramente contido em x, então o y está aqui dentro.
Aí quem são os elementos? Y tem 1 e 2, ó. 1 e 2. E além disso, o X tem 1 e 2 e tem um 3, ó. Então, o X tem 1, 2, 3, ó. Ou seja, está dentro da parte rosa. E dentro da parte amarela, que é o Y, está 1 e 2. E ele fala o que, além disso? Que X união Y é Z, ó. Então, X união, esse Uzinho aqui é união, né? Como se fosse um... X união Y é igual a Z. Então, o que é que significa? Se você juntar o conjunto X com Y, vai ter que dar Z. Então, juntando X com Y é quem? É 1, 2, 3, é o próprio X. Oxe, Neto, mas não fica repetido não. Tem 1 em X e tem 1 em Y. Não conta duas vezes. O mesmo elemento igual só conta uma vez. Então, moral da história. O Z, ele é o próprio X. O Z é o próprio X. Então, ele coincide. É como se ele estivesse no mesmo canto. Ó. Esse azulzinho que é o Z, ele estivesse sobrepondo aqui sobre o X. Ó. Tivesse um por cima do outro. Porque X é igual a Z. Ó. Porque eles coincidem. Ó. Eles são iguais. Ó. Vou até destacar aqui. Ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, eles coincidem. Então, se você olhar as alternativas aqui, ó, letra B é a resposta. X igual a Z. Agora, se você quiser enriquecer os conhecimentos, pode olhar as outras alternativas. Por exemplo, letra A. X está contido em Y. Falso, né? O Y que está contido em X, né? Porque o X, ó, é o maior, né? É como que a gente dissesse, João Pessoa está contido na Paraíba. Agora, Paraíba não está contido em João Pessoa. Cacimba de Dentro está contido na Paraíba. Agora, Paraíba está contido em Cacimba de Dentro? Não. Z está contido em Y? Falso, né? Porque Z não é a mesma coisa que X. O X não está contido em Y. O Z também, né? Não está contido. O conjunto obtido pela interseção entre X e Y é o conjunto vazio? Falso. A interseção entre x e y é o que tem em comum. O que é que tem em comum entre x e y? O que tem em comum entre x e y são todos os elementos. 1, 2, 3. Porque eles são coincidentes, eles coincidem. Então a interseção é 1, 2, 3. Eles coincidem, esses conjuntos. Não é vazio. O conjunto obtido pela interseção entre y e z é o conjunto vazio? Falso também. Porque o que é que tem em comum entre y e z? O que é que tem em comum entre y e z? 1 e 2, né? Porque o Z é 1, 2, 3 e o Y é 1, 2. O que é que tem em comum entre 1, 2, 3 e 1 e 2? É 1 e 2. Então não é vazio. Então você pode fazer essa questão achando já direta a resposta. Mas lógico, você analisar as alternativas, você enriquece demais o seu conhecimento. É importante, né? Beleza? Então a resposta é a letra B de bola. Vamos lá seguir. Questão 8. Considere P uma proposição contingente. Então, P uma proposição contingente. Q uma tautologia. E R uma contradição. Além disso, considere as seguintes proposições compostas. Então aqui tem a proposição A, tem B e tem C. Vou até botar de outra cor para não confundir. A, B, C, vou colocar de roxo. A, B e C. Então veja. Só para lembrar, tautologia é uma proposição sempre verdadeira. Sempre. Contradição é uma proposição sempre falsa, né? 100% falsa, né? Tautologia, quando você olha a tabela verdade, ela é 100% verdadeira, o resultado da proposição composta. Já a contradição é 100% falsa. E a contingência nem é tautologia nem é contradição. Digamos aí que é misturado, né? Vou colocar aqui, ó. Misturado. V e F. Não importa a proporção. Não precisa ser meio a meio não. É misturado. Então veja, preste atenção nos símbolos aqui, tá? Quem são os símbolos que estão aqui? Vou colocar até em preto aqui, destacando, escurecendo. Ou, e se então, né? Então veja. A Q é uma tautologia, né, gente? Ó, Q é uma tautologia. Então, tautologia é sempre verdadeiro, né, gente? Então, a proposição A, o resultado dela é verdadeiro. Por quê? Não importa, P é uma contingência. Contingência é misturada, eu não sei, pode ser verdadeiro, pode ser falso. Mas Q
não é tautologia, é sempre verdadeiro. Não é um ou aqui. Se tem um ou e tem pelo menos uma verdade, então já é verdadeiro o valor da proposição. Essa questão ficou muito mal formulada, tá? Mal formulada. Então, talvez muita gente não teve dificuldade de entender. Então, ó, A, quem é o valor lógico de A? Vou colocar aqui, verdadeiro. Vamos para outra agora. I. Você olha o I e já vê esse R aqui, ó. Não tem um R aqui. Esse R aqui é contradição. E contradição não é falso, 100% falso. Se tem um I e já tem um falso, surpresa, né? Já é falso, né? Porque o I tem que ser tudo verdade para ser verdadeiro. Então a gente mata a informação da B. A proposição B já é falsa. E agora vamos saber a C. Mais uma vez, você vê aqui, ó, a táticazinha começa com R aqui, ó. O R, né, a contradição, começou com falso aqui. Gente, o sim então, quando ele começa com falso, ele já é verdadeiro, né? Porque não pode dar Vera Fischer, né? Então, moral da história, a proposição C vai ser verdadeira. Aí eu vou botar logo as negações aqui. Eu tenho A, B e C. Então a negação de A, a negação de B e a negação de C vai ser o quê? Se A é verdadeiro, a negação de A vai ser falso. E se C é verdadeiro, a negação de C vai ser falso. É o oposto. Se B é falso, a negação de B é verdadeiro. Beleza? Aí agora eu vou responder aqui a proposição D, que é o que ele queria aqui, ó. Vou até destacar aqui. Ele queria isso aqui, ó. Queria isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Quem é D? É A. Se então, se somente se, aliás, B. E não C. Fecha. Ou não A. Bom, só é botar os valores agora, galera. A é verdadeiro, né? O B é falso, né? Aqui a gente achou. O não C é falso. E o não A é falso. Primeiro você resolve os parênteses, ok? Os parênteses, né? Então vê. O se então, o se somente se, verdadeiro com falso, aqui é o se somente se, né? Valores diferentes é falso, né? O se somente se é a balança, é o equilíbrio. Então aqui o resultado é falso. Você vai unir com o i aqui, ó, que é o i, com outro resultado falso. E aqui fora é ou com outro resultado falso, né? Que aqui é falso. Pronto, matamos a charada. Resolve agora os colchetes. I, falso com falso no i, é falso. Aqui repete esse falso aqui embaixo, ligando com o ou, né? Ou, falso com falso no ou é falso, né? Porque o ou tem que ter pelo menos um verdadeiro para ser verdadeiro. Então o resultado disso tudinho, no final das contas, é falso. Letra C, a questão 8 aí. Beleza? Então mais uma questão aí direto, que é muito tradicional na banca. Questão 9. Bem direta, facinho para quem estuda. A negação da proposição. Todo bioquímico ajuda a desenvolver vacinas. Então todo mundo tem que saber, né? Só para lembrar aqui. Todo A é B. Qual é a negação disso? A negação do todo. É o algum mais não, né? Aquela história, né? Então, ó. Algum A não é B. A gente já viu isso nas nossas aulas também, né? Lembrando que esse algum tem sinônimos, né? Você pode trocar esse algum por pelo menos um e existe, né? Então, algum A não é B. Esse algum pode virar existe, né? Também por um sinônimo, né? A, que não é B. E também pelo menos um, né? Pelo menos um A. Pelo menos um A não é B. Mas a gente sabe, ó. Então, qual é a negação do todo A é B? É algum mais o não, né? Nega o verbo, né? Esse algum pode trocar por existe
mais não, e pode trocar também por pelo menos um mais não. Eu não decoro isso, eu sempre digo ao meu aluno para entender. Porque para você negar um todo, basta você furar a ideia. Só é você pensar, eu chego numa sala e digo, todo homem é feliz. Como é que eu torno essa frase uma mentira? Negar é tornar a frase uma mentira. Basta eu dizer assim, algum homem não é feliz. Basta ter pelo menos um homem que não seja feliz, eu estou tornando mentira aquilo que foi falado. Que a pessoa falou, todo homem é feliz. Todo mundo que estava ali era feliz. Se você disser que pelo menos um não é feliz, você furou a ideia, consequentemente tornou o que foi dito mentira. Então isso tem como se entender sem decorar. Agora você entende e depois naturalmente você decora. Então onde é que está a resposta? Letra E. Todo bioquímico ajuda a desenvolver vacinas? Pelo menos um bioquímico não ajuda a desenvolver vacinas, né? Então, mais uma vez, ó, trocou o todo por pelo menos um e negou o verbo, né? Ô professor, e se fosse o contrário? O pelo menos um, algum existe e nega com quem? Pode negar com todo também. É a mesma regra. Você troca um pelo outro e nega o verbo. Beleza? Então dá certo também. Letra E é a resposta. E a última questão da prova, uma questão bem inteligente aí de razão e proporção, problema de primeiro grau. Alfredo comprou uma moto dando de entrada 3/4 do valor total da moto. O restante do valor foi parcelado em 12 vezes sem juros, com parcelas mensais de R$ 265,50. Passados 6 meses da aquisição, qual o valor despendido por Alfredo na compra da moto até então? Então vamos entender. Se você não tentar entender a lógica, você pode se enrolar. Eu gosto muito de desenhar para o meu aluno entender. Então veja. Eu vou desenhar uma fração com 4 pedaços. Por que, Neto? Você vai entender. Desenhar 4 pedaços. Ele não comprou uma moto, ele deu de entrada quanto? 3/4. Então ele deu de entrada 3 pedaços, né? Então o Alfredo deu de entrada 3/4. Então isso foi a entrada. Beleza. O restante foi parcelado em 12 vezes. Então esse restante aqui, que é 1/4, restante, foi parcelado em quê? 12 vezes. Sem juros, com parcelas mensais de R$ 265,50. Então esse quadradinho que falta vale o quê? R$ 265,50 vezes 12, né? Esse quadradinho que falta. Beleza? Que eu quero saber esse restante quanto é que vale. Vamos calcular. Tem como fazer mais rápido isso aí, mas eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 5, 10. Com 11. 2 vezes 6, 12. Com 13. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 2, 2. Vamos somar isso tudo. Vai ficar 0, 0, 6, 8, 11, 3. Duas casas decimais depois da vírgula, duas casas aqui também. Então esse restante vale quanto, gente? R$ 3.186. Beleza, ótimo. Para que eu calculei isso? Porque agora eu sei quanto vale cada quadradinho desse completo. 3.186, ó. Então isso foi a ideia. Porque ele quer saber quanto o Alfredo já desembolsou quando ele passou 6 meses, passados 6 meses da aquisição, qual o valor despendido por Alfredo na compra da moto até então. Então só é você pensar. Ele pagou as 3 partes na entrada, ou seja, foi quanto? Eu vou fazer 3.186, mais 3.186, mais 3.186, que foi essa e essa. E o restante não foi em 12 vezes? Só que ele pagou o quê? 6 meses, então ele pagou o quê? Metade da última parte, metade. Então ele pagou o quê? Metade de 3.186, metade disso. Já que ele pagou 6 meses. Se você quiser, você também pode fazer 265,50, que é cada parcela, vezes 6. Pode fazer isso. Só que eu vou fazer direto aqui. Quanto é metade de 3.186? Metade de 3.000 é 1.500. De 100 é 50.
e de 86 é 43. Então dá 1593, é? 1593. 93 mais 93 dá 186. 1593. Isso. Então, ó, 1593. As 6 parcelas. Vamos descobrir agora quanto o Alfredo já pagou. 6 mais 6 mais 6, 18. Com 3, 21. 8 mais 8 mais 8, 24. Com 2, 26. Com 9, 29, 35. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11. 11.151 reais. 11.151 reais. Esse valor lindo e maravilhoso aí. Que está na letra D de dado. Então, uma questão muito criativa aí. Usando problemas básicos com fração que muita gente tem dificuldade de armar o problema. Então, desenhar é uma grande oportunidade de você conseguir desvendar isso. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.